Olá, bom dia, graça e paz. Mais uma vez temos a oportunidade de, nessa manhã, podemos estudar algumas das preciosidades que Deus tem para nós, que são reveladas pela sua palavra. E que essa palavra dele mude na nossa vida, não só pensamentos, mas também atitudes e comportamentos. Nessa manhã nós vamos estudar sobre arrependimento. Arrependimento é um dos temas centrais da palavra de Deus. Nós vemos no Novo Testamento, por exemplo, quantas referências existem sobre o arrependimento, onde o próprio Cristo Jesus, Pedro, João Batista, o apóstolo João, entre outros, falam da necessidade do arrependimento do ser humano. Mas mesmo sendo um tema tão central, ele tem sido negligenciado nos nossos dias. Temos negligenciado a necessidade urgente de arrependimento. O breve catecismo de Westminster, na página 87, traz uma referência sobre arrependimento e é bem interessante. Presta atenção. Arrependimento para a vida é uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus, inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Essa é a diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento, ele pressupõe uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, de estilo de vida, confessando pecados e voltando-se para Deus. Enquanto o remorso, ele traz simplesmente culpa. Nós temos visto, nos últimos dias, uma grande catástrofe, uma pandemia com proporções arrasadoras para a humanidade, onde milhares de pessoas perdem a sua vida. Como esta, outras pandemias, outras catástrofes sobrevêm sobre a humanidade. E diante de todas essas circunstâncias, diante de todas essas coisas, nós vemos que Deus continua tendo propósitos com a humanidade e com todas essas circunstâncias. Nas atuais circunstâncias em que vivemos, Covid-19, nós vemos que Deus tem propósito com isso. Propósito para a humanidade, para que ela se arrependa, para que ela volte-se arrependida a Ele, para que ela perceba a fragilidade do ser humano, para que ela perceba quão falho são todas as nossas atitudes, ações, pretensões, e quão grande e poderoso é o Deus eterno. O arrependimento, ele se faz necessário, mas mesmo em meio a todas as circunstâncias que nós vivemos, nós vemos que o homem volta suas costas a Deus. O homem blasfema contra Ele. O homem volta-se para si mesmo, para aquilo que ele acha que pode, com o seu poder, com suas forças, e esquece de Deus, que é poderoso e que pode todas as coisas. A necessidade de arrependimento ela é abrangente a toda a humanidade. Aqueles que não têm ainda a salvação em Jesus Cristo. A Bíblia diz que o pecado ele entrou por um homem, assim como por um homem entrou o pecado no mundo. Isso ele se refere a Adão. E ele diz também que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, o ser humano necessita confessar os seus pecados, abandonar os pecados e em Jesus apropriar-se da reconciliação oferecida por Deus, transformando a sua vida de um pecador contumaz para alguém que peca, mas pelo sangue de Jesus Cristo tem os seus pecados lavados e purificados. A humanidade precisa desesperadamente arrepender-se e voltar-se para Deus, buscando em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, aproximar-se do Pai. Mas Deus também tem propósito para a sua igreja, para que esta se arrependa, para que esta, em todas essas circunstâncias que nos sobrevêm,
possa se arrepender e voltar-se a Deus, como uma igreja santa, pura, como uma igreja que anseia, deseja a volta do Cristo, de Jesus, o seu Filho, como uma igreja humilde, como uma igreja que ama, como uma igreja que obedece à palavra de Deus, que não só simplesmente ouve, mas que pratica a sua palavra. Deus tem propósito para a sua igreja, para que ela se arrependa dos seus caminhos maus. Volte ao amor, ao primeiro amor, volte-se a Jesus Cristo e à prática da palavra de Deus. Mas mesmo assim, o homem não se arrepende. O primeiro passo, ao contrário do homem, é pensar: Deus é muito mau, nos dando todas essas catástrofes, todas essas pandemias, todas essas situações e circunstâncias tão ruins. Deus é mau. Mas será que que voltaríamos os nossos olhos e o nosso coração a Deus se fosse o contrário? Se houvesse bonança, se houvesse extrema riqueza, extrema felicidade em tudo, se mesmo em circunstâncias adversas não voltamos arrependidos diante de Deus e o confessamos como Deus soberano? Nós podemos perceber isso no texto que nós vamos estudar hoje, que é o texto de Apocalipse. Após os selos, após as trombetas serem abertas, serem tocadas, nós percebemos a atitude do homem diante dos flagelos. Apocalipse 9, 20 e 21 diz o seguinte: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Apocalipse 16, 9 diz o seguinte: estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas, contudo, se recusaram a arrepender-se e a glorificá-lo. O verso 11 do mesmo capítulo 16, blasfemaram contra o Deus do céu, por causa das suas fortes dores e das suas feridas, contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. E o verso 21, caíram sobre os homens vindas dos céus enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Essa é a atitude do ser humano, que mesmo em meio a todo esse sofrimento, recusa-se a arrepender-se dos seus pecados e voltar-se para Deus, que está com os braços abertos a oferecer-nos o perdão e a reconciliação em Jesus Cristo. Davi, no Salmo 51, nos mostra o exemplo de um homem que voltou-se a Deus arrependido, com o coração quebrantado, com o coração totalmente disposto a mudar o seu comportamento de pecado e a obedecer a Deus. Ali ele pede que Deus cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Jesus Cristo, próprio Cristo Jesus, em Lucas 5, 31 e 32, ele diz: Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Pedro, 2 Pedro 3,9, diz o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E João ele diz o seguinte, João Batista, em Mateus 3,8, deem fruto que mostre o arrependimento. João, nesse momento, ele estava combatendo alguns fariseus que estavam vindo a ele para serem batizados, mas que queriam fazê-lo
simplesmente para que pudessem mostrar uma aparência de arrependimento. E aí então ele chama, demonstra em frutos de arrependimento. Quais são os frutos de arrependimento? Uma vida que confessa os seus pecados, que os deixa e que procura, através da obediência à palavra de Deus, viver uma vida que agrade a esse Deus. O que a situação de vírus tem a nos revelar, o que a situação de catástrofe que vivemos tem a nos revelar, que o homem precisa voltar-se a Deus, que precisa buscar a salvação em Cristo Jesus, confessando os seus pecados, abandonando os seus pecados e voltando-se a Deus através de Jesus Cristo, que nos oferece reconciliação através da sua cruz. E para a igreja, o que essa situação tem a nos mostrar é que precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, que possamos voltar ao primeiro amor, que devemos buscar na palavra de Deus e na prática da mesma, demonstrar uma vida que agrade a Deus através de palavras, pensamentos e atitudes. Que Deus atue no nosso meio, trazendo-nos arrependimento. Que a humanidade se volte arrependida para Deus, enquanto ainda há tempo, enquanto Deus ainda está retendo o seu juízo justo sobre a humanidade, e que possamos assim arrepender-nos e voltarmos a Deus, que tem os braços abertos, nos oferecendo perdão e vida eterna. E uma mensagem especial à igreja do Senhor Jesus. Voltemos à prática das boas obras. Voltemo-nos à prática do primeiro amor. Voltemo-nos ao testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Voltemo-nos à obediência à palavra de Deus. Arrependamo-nos e voltemo-nos a Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.